Como começar a investir do zero? Esse é o tema da live de hoje. E aí, pessoal? Eu sou o Danilo Gatto e aqui no Finanças em Desenho eu ensino a investir por conta própria, sem depender de terceiros. Se vocês estiverem vendo esse vídeo no YouTube, por favor, me sigam no Instagram também, porque é lá que eu gravo esses vídeos todos os dias ao vivo e aí vocês podem participar da gravação. Então, como eu falei, muita gente me pergunta, toda vez que aparece alguém dizendo que está começando, que queria aprender a investir do zero, que não sabe como faz, pedindo algum tipo de direcionamento. Então foi por isso que eu quis fazer esse vídeo, tá? Então eu vou separar ele meio que em duas partes. Primeiro, um roteiro de estudos. Então vou explicar para vocês qual que seria um roteiro de estudos corretos para você aprender a investir do zero. E segundo, um passo a passo, efetivamente, né, depois que você já estudou, para que você comece a investir. Então aí eu imagino que vai pegar todo mundo aí, dependendo do nível de aprendizado que vocês tiverem, vai pegar tanto as pessoas que já sabem alguma coisa de investimento, que querem já começar a investir, quanto vai pegar quem não sabe absolutamente nada, ou que está meio perdido ali com parte do conteúdo, tá certo? Bom, então, falando do roteiro de estudos primeiramente, a primeira coisa que a gente tem que estudar quando vai aprender a investir é o planejamento financeiro básico, tá? Então a gente tem que entender um pouco melhor como é que funcionam as nossas contas, como é que funciona o fluxo de receitas e despesas aí do nosso orçamento, definir nossos gastos básicos, definir nossos gastos supérfluos, fazer uma organização das nossas finanças, porque todo o planejamento financeiro de investimento, ele presume tempo, né? Ele presume uma certa disciplina, então você vai ter que ficar aportando com constância, né? Então tem que ser um negócio consistente, por isso que você precisa ter uma organização aí bem desenvolvida do seu planejamento. E depois que você definir tudo isso, né, você vai definir também aí o percentual que você vai conseguir alocar por mês, organizar os seus custos. Muitas pessoas não conseguem guardar por falta de organização, então se elas simplesmente conseguissem organizar esses custos, elas conseguiriam guardar também. Então essa é a parte inicial. Você prepara também nessa parte suas proteções financeiras, né? Você contrata seu plano de saúde, seu seguro de vida, porque eu já expliquei sobre isso em outros vídeos. Como eu acabei de dizer, o planejamento financeiro ele pressupõe tempo. Ele pressupõe que você vai passar meses, talvez décadas ali investindo. Então, se você não fizer uma organização correta, se algum tipo de imprevisto acontecer e você não tiver nenhum tipo de preparo, você pode ter que gastar todo o seu dinheiro, né? Então, se você tiver dinheiro em ações e for obrigado a vender, você vai acabar tendo problemas. Então, é por isso que nessa fase inicial, a gente organiza o nosso planejamento, a gente estuda um planejamento financeiro básico, prepara nossas proteções, prepara nossa reserva de emergência. Legal. Depois que a gente termina de estudar essa parte, a gente vai estudar os investimentos de renda fixa, tá? Então, para quem não sabe, os investimentos são divididos basicamente em duas grandes categorias. Você tem os investimentos de renda fixa e os investimentos de renda variável, tá? Renda é a palavra que significa rendimento. Então, renda fixa seria investimentos que possuem uma regra fixa para os seus rendimentos, tá? Então, eles são normalmente o que a gente chama de... Eles são os investimentos mais conservadores, e eles costumam ser operações de empréstimo, tá? Na renda fixa, em quase todos os casos, a gente simplesmente está emprestando dinheiro para alguma empresa, para alguma instituição financeira, e ela vai devolver esse dinheiro para a gente com juros. É isso, tá? Por exemplo, no Tesouro Nacional a gente está emprestando para o governo, quando a gente compra um CDB a gente está emprestando para um banco, quando a gente compra uma LC emprestando para uma financeira, então uma debênture você está emprestando para uma empresa. Então só muda basicamente para quem você está emprestando, o nível de risco e os prazos, né? A forma como vai funcionar a dinâmica, mas na renda fixa basicamente são empréstimos. Por que começar por ela? Primeiro porque é mais previsível, né? Um empréstimo você sabe quanto você empresta, a taxa que você empresta, quando vai ser devolvido. Então, na renda fixa, por ele ter essa regra fixa por rendimento, quem está começando vai entender muito mais fácil, né? Ah, então eu vou colocar R$1.000 e você vai me devolver em 2024 com uma taxa de 5% ao ano. Aí vai me devolver, sei lá, vou chutar aqui, R$1.150, por exemplo. Ah, entendi, legal. É super fácil de entender, não tem muito segredo. Além disso, a renda fixa costuma ter garantias, como o FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, então ele é uma espécie de seguro que, caso a empresa, né, o banco, a instituição que você emprestou o dinheiro venha a falir, não consiga te pagar, ele reembolsa os investidores em até R$250 mil. Tem algumas regrinhas ali, a gente pode depois fazer uma live só sobre isso, mas existe essa espécie de seguro chamado FGC na renda fixa. Então são investimentos que os iniciantes se sentem muito confortáveis. Primeiro porque eles entendem mais fácil. Segundo que normalmente é muito mais simples de você analisar. Terceiro que eles são mais constantes, né? Não costuma ter oscilação, por isso que é renda fixa, né? Então é uma das coisas que é característica aí da própria categoria.
E, além disso, eles têm essas proteções e essas garantias, que fazem as pessoas ficarem mais tranquilas, né? Todo mundo está acostumado a ter o giro na poupança antes, né, de começar a investir esse tipo de coisa. Então, as pessoas costumam ter ali essa ideia de ter mais segurança. E na renda fixa, você acaba tendo essa segurança. Depois que você estuda a renda fixa, você vai passar para a renda variável. Tá? O que é a renda variável? São todos os investimentos que não possuem uma regra fixa para rentabilidade. Então, você compra lá o ativo e você não sabe exatamente quanto ele vai te render, quando ele vai te render, se ele vai te render, é tudo uma questão de expectativa, né? Então, fica um pouco mais fácil para vocês entenderem, na renda fixa a gente empresta o dinheiro para alguém e recebe juros. Então, está definido quando é que vai ser a data que vai me devolver o dinheiro, qual que é a taxa de juros, tudo certinho. Na renda variável você compra um ativo. Então, quando você compra um ativo, ninguém está te prometendo nada. Quando eu compro uma ação, por exemplo, eu tenho uma parte de uma empresa. Tá? Qual que é o meu rendimento? A valorização daquela empresa. Se aquela empresa crescer no decorrer do tempo, aquele meu pedaço da empresa tende a valorizar. E aí cada um tem sua característica específica, né? Tem o que a gente chama de proventos, que são benefícios que os ativos pagam para os investidores. Então, no caso das ações, o mais famoso são os dividendos. Muita gente conhece, né? Então, a parte do lucro, né? Você comprou uma parte da empresa, a empresa tem lucro, ela pega aquele lucro e distribui entre os acionistas. Então, é basicamente assim, você comprou uma parte da empresa. Ninguém está te dizendo, Danilo, daqui a um ano eu vou te devolver seu dinheiro com X. Não, você é dono da empresa. O teu rendimento é o que a empresa valorizar e o que ela distribui de proventos, que no caso das ações são os dividendos. Fundo imobiliário é a mesma coisa. Você compra uma cota de um fundo e você começa a ganhar dinheiro dos aluguéis dos imóveis daquele fundo. Então, cada ativo de renda variável vai ter uma regra, vai ter a forma como ele vai te remunerar, mas o que costuma ser básico para todos é a remuneração pela valorização do ativo. Você compra ele por um preço, no decorrer do tempo você tem uma expectativa que ele vai valorizar, né? Por isso que você compra, e aí de repente você comprou por 100, daqui a 2 anos ele está valendo 300, e aí se você quiser você vende por 300 e teoricamente tem esse lucro de 200. Mas não necessariamente você precisa sempre vender os ativos. Quando você tem os ativos de renda variável, né, como ações, fundos imobiliários, que te pagam esses proventos, esses rendimentos aí mensalmente, trimestralmente, anualmente, semestralmente, aí você pode viver só com os rendimentos dele. Então as estratégias na renda variável são muito mais amplas, né, a gente consegue usar. E aí cada ativo tem uma regra para você analisar. A análise de ações é diferente da análise de fundo imobiliário, que é diferente da análise de fundo de investimento, que é diferente da análise de ETF. Cada um tem uma regra e dentro da própria classe, às vezes você tem formas diferentes de analisar cada tipo de ativo. Por exemplo, se eu analiso um banco, uma ação de um banco, é completamente diferente de eu analisar uma ação de uma empresa de varejo, uma ação de uma seguradora. Então é por isso que na renda variável é um pouco mais complexo. Por isso que os investidores fazem bem por começar na renda fixa, já ir tomando gosto pela coisa, um negócio de um conhecimento que é mais fácil, né? Então você vai sentindo que você vai aprendendo e conforme você vai ficando mais, vai tendo mais afinidade com os termos técnicos de investimento, aí você pode migrar para renda variável, porque aí lá você vai ter que lidar com coisas um pouco mais complexas, né? Que é essa parte de ações, fundos imobiliários e tudo mais. Legal. Então, estudou planejamento financeiro básico, estudou renda fixa, estudou renda variável, aí você começa a estudar alocação de ativos e estratégia de carteira, tá? Que é basicamente assim, entendi para que servem todas as ferramentas na caixa de ferramentas, aí agora eu tenho que entender como é que eu faço uma estratégia para fazer o uso delas, né? Como é que eu monto uma carteira com tudo isso que eu aprendi. Então essa é a última parte do aprendizado. É quando você já sabendo o que é cada ferramenta, vai entender como elas podem se juntar para que você consiga atingir aquele seu objetivo financeiro, tá certo? Então, só recapitulando, estuda planejamento financeiro básico para aprender todos os conceitos básicos de planejamento, depois os investimentos de renda fixa, que são mais fáceis de entender, os de renda variável, que são mais complexos de você entender, e por último, sabendo tudo isso, você estuda estratégias de montagem de carteira, tá certo? Bom, quem puder já apertar o coraçãozinho aí de novo, se estiver gostando do conteúdo, para ajudar essa live a espalhar mais um pouco, tá? E agora, a gente vai falar agora um pouco do passo a passo de como investir do zero, tá? Então vamos presumir que você fez todo o roteiro, você estudou tudo aquilo, aí agora a gente vai começar a investir efetivamente. A gente começa sempre a investir definindo nossos objetivos financeiros. Então, já sei tudo isso, eu quero investir. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é aposentadoria, tá? Então, se meu objetivo é aposentadoria, já separei. Aí a gente analisa o objetivo mais a fundo. Para aposentadoria, como é que funciona? Quanto eu tenho que ter guardado? Eu tenho que ter guardado tanto. Legal. Quanto de rentabilidade eu preciso ter? Você tem que ter um pouco de referência de mercado. Sei lá, vou projetar com 6% ao ano acima da inflação.
Ah, bacana. Eu tenho que ter algum prazo intermediário que eu preciso do dinheiro? Não, você pode ter uma grande parte do dinheiro travada para longo prazo mesmo. Qual que é meu perfil de risco? Ah, eu sou um cara, a princípio, mais conservador para moderado, então vou tentar usar produtos que não sejam tão avançados assim. Então, nessa hora você analisa o seu objetivo mais a fundo. Por exemplo, a aposentadoria é desse jeito que eu falei para vocês. Agora, sei lá, um casamento daqui a 3 anos é diferente. O prazo é 3 anos, eu não posso ser agressivo com meus investimentos, tenho que pegar só coisa mais conservadora, por exemplo, só renda fixa, entendeu? Então, é mais ou menos essa que é a fase de você analisar o objetivo. Depois que você analisou o objetivo, você entendeu mais ou menos qual tipo de investimento vai ser mais viável para ele, aí você vai definir a estratégia global da sua carteira, tá? Como você vai fazer isso? Você vai basicamente olhar para o investimento e dizer assim, pô, eu tenho bastante tempo. Se eu tenho bastante tempo, isso daí vai me permitir usar renda variável, porque renda variável costuma trazer mais retorno do que a renda fixa, mas normalmente em prazos mais longos. Então, eu vou separar aqui um determinado percentual na minha carteira, sei lá, 30%, 40% da minha carteira, para eu começar a investir aqui em renda variável essa parte. Ah, então vou investir também uma parte em renda fixa. Eu defini que, sei lá, 60% da minha carteira vai ser renda fixa e eu acho legal ter um pouco de liquidez. No meu perfil, eu acho legal ter um dinheiro que eu possa tirar a qualquer momento caso meus planos mudem. Então, dessa parte de renda fixa, eu vou deixar, sei lá, 50% com alta liquidez, que se eu precisar ali, eu posso tirar o dinheiro a qualquer momento. E a outra parte, eu vou pegar e vou definir ali com uma estratégia de vencimentos em cascata. Então, aí você faz a alocação global da sua carteira, né? Quanto você quer colocar, cada percentual e tudo mais. Quando você definiu a alocação global da carteira, você começa a definir a alocação micro, né, que serão os percentuais de cada ativo. Então, por exemplo, nessa parte que eu tenho aqui de 20% que eu quero colocar em ações, aí eu vou fazer o quê? Eu vou definir também estratégia, né? Eu quero escolher por conta própria, fazer o que a gente chama de stock picking, ou eu quero contratar, sei lá, através de fundos de investimento. Vou ter um gestor que vai fazer isso para mim, ou através de um ETF, que é um fundo aí de baixo custo, né? Um fundo que replica índice, um fundo de gestão passiva. Tá? Então, ali naqueles 20% de ação eu defini isso. Vamos dizer que eu escolhi que eu quero fazer stock picking, que é você escolher a ação por conta própria, uma por uma. Tá? Então, stock é ação, né? E picking é escolher. Então, eu vou fazer stock picking. Então, eu defini que desses 20% de ações, eu não quero que nenhuma ação esteja acima de 2% do meu patrimônio total. Então, eu tenho que ter pelo menos 10 ações. Aí você vai pegar e analisar, vai fazer uma pesquisa de empresas, vai ver quais você quer, com quais critérios você quer usar para escolher, empresa de qualidade, empresa de crescimento, empresa de dividendo. Aí cada uma dessas coisas é uma forma aí de você fazer esse tipo de análise. Aí você escolhe lá, 10% eu quero fundos imobiliários, eu quero usar a mesma regra, eu quero que nenhum deles tenha mais de 2% da carteira, então eu quero ter 5 fundos. Então, essa é a parte da divisão micro da carteira, que depois que você definiu a divisão macro, cada percentual grande, você vai pegar e ver quais ativos você vai colocar em cada percentual e aí vai ter várias estratégias para você fazer a escolha dos ativos, né? Por último, definir tudo. Definir a estratégia global, analisar o objetivo, definir o micro, definir os percentuais de cada ativo. Chegou a hora de escolher e comprar. Então, a primeira coisa que eu faço, abrir conta em várias corretoras. Né? Por que abrir conta em várias corretoras? Porque é como se fossem vários supermercados, né? Cada um tem uma disponibilidade de produtos diferentes. Embora na renda variável, meio que todas tenham acesso a, por exemplo, em ações, todas têm acesso às mesmas ações. Vai mudar custo, umas vão cobrar, outras não, outras vão ter uma interface mais agradável, outras não. E aí você também tem a questão de renda fixa. Na renda fixa, aí muda bastante de uma para outra. Umas vão ter mais opções de renda fixa para você escolher, outras vão ter menos opções. Então, quando você tem contas abertas em várias, você começa a ver quais tem os produtos mais adequados para a sua carteira. Vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, se eu tenho um aporte pequeno, tenho um aporte de R$200, eu posso talvez achar interessante o Banco Inter. Ele costuma ter títulos de renda fixa mais baratinhos, ali de R$100, de, sei lá, R$150. Então, aí quando você abre em várias corretoras, você começa a ver quais são as que têm os produtos mais adequados para você. Abri conta em várias corretoras, estou ali no supermercado, olhei todas as prateleiras, aí chegou a hora de escolher e comprar os ativos. Como eu escolho e como eu compro? Aí, galera, é nessa parte que aprofunda bastante o conhecimento de investimento. Porque, por exemplo, só para ações, você tem diversos métodos e diversas estratégias de escolha. Você tem quem vai querer fazer buy and hold, sem se importar com o preço. Tem gente que vai querer fazer value investing, que é uma espécie de buy and hold, mas que presta atenção no preço de compra. Aí tem gente que acha legal ter só empresa de dividendo, tem gente que acha legal ter só empresa de crescimento. Então, é efetivamente na hora da escolha e compra dos ativos
que o conhecimento se aprofunda um pouco mais, né? Que é quando a gente tem que estudar um pouco mais cada tipo de estratégia, tá certo? Então, recapitulando essa parte do passo a passo prático, primeira coisa, qual o seu objetivo financeiro? É aposentadoria, é casamento? Definir o objetivo. Analisa seu objetivo mais a fundo. Qual que é o prazo dele? Quanto você tem para investir? Qual que é o seu perfil de risco? Qual que é o seu conhecimento? Né? Se você é uma pessoa que não tem conhecimento, talvez você queira terceirizar isso para terceiros, mas se você tiver conhecimento, talvez você queira fazer por conta própria. Aí você vai definir uma estratégia, né? Caso você queira investir por conta própria. Se você não quiser, você pode contratar alguém para definir essa estratégia para você, mas o que eu ensino aqui é investir por conta própria. Definir minha estratégia, que tipo de ativo eu vou usar, eu defino os percentuais da minha carteira novamente. Tá? Então, definir lá 50%, sei lá, 60% renda fixa, 40% variável. Aí depois eu vou fazer uma alocação micro. Na renda variável eu quero ter 20% em ações, 10% fundo imobiliário, 10% ativos do exterior. E na renda fixa eu quero ter 30%, sei lá, alta liquidez e 30% eu vou fazer ali uns vencimentos em cascata, ali, cada um vence de 6 meses, 1 ano, em 2 anos, enfim. E por último, eu vou abrir as contas nas corretoras para ter as opções. E aí vou escolher e comprar os ativos de acordo com a minha estratégia individual. É por isso que eu não indico investimento, pessoal. O pessoal vem me perguntar lá, você indica um fundo imobiliário? É tipo você chegar com um médico e dizer assim, me indica um remédio aí. O cara vai rir da sua cara, não tem como te indicar um remédio. Ele precisa saber o que você tem, precisa fazer exame, precisa saber se você tem alergia a alguma coisa, se não tem, precisa ver exames anteriores. Então o investimento é igual. Me indica uma ferramenta aí na caixa de ferramenta. Sei lá, um martelo, né? Mas eu estou querendo apertar um prego. Então não vai servir o martelo, vai apertar um parafuso. Então é mais ou menos assim que funciona, tá? Bom, pessoal, esse era o tema da live hoje. E para vocês que estão querendo ver isso um pouco mais na prática, agora em janeiro, do dia 11 até o dia 17, eu vou fazer um workshop prático, né? Mostrando meio que mostrando na prática mesmo, né? Com slides ali, compartilhando tela, como eu faço todas essas etapas ali que eu falei para vocês, tá? De montagem de carteira. Então, o workshop online vai ser um workshop gratuito e caso vocês queiram se inscrever, é só vocês irem nos stories, tá? Com um dos stories lá tá com link. Esse é um workshop que eu sempre faço quando eu vou abrir uma turma para o meu curso de investimentos completos, porque eu acho que ele é uma forma de vocês entenderem um pouco melhor a minha didática na prática. Vocês vão aprender gratuitamente, uma habilidade bem interessante, e aí é uma forma também de vocês verem como eu ensino minha didática, porque depois, quando eu abro as vagas para o meu curso, se vocês se interessarem, vocês podem ingressar na turma. Mas fiquem tranquilos que o evento é fechado, é gratuito e ele vai trazer para vocês um conhecimento prático que, mesmo que vocês não queiram ingressar na turma, vai ser um conhecimento que vai ser bem útil. E esse tema específico de montar carteira na prática, eu provavelmente não vou repetir muito em breve, porque cada vez que eu fizer isso, eu pretendo fazer um evento com um tema diferente. Então, se vocês querem ver esse evento com esse tema, se inscrevam lá nos stories, porque ele é um evento fechado. Eu vou mandar as aulas por e-mail para quem estiver na lista e não vai estar aberto aqui para todo mundo que estiver no Instagram, tá certo? Esse vídeo aqui eu vou editar e colocar ele no YouTube também, ou mais tarde ou amanhã, e vocês podem acompanhar ele no YouTube também. E uma novidade para vocês, eu vou fazer também um podcast. Tá? Eu vou ver aqui essa semana como é que eu faço para subir ele, então todo esse conteúdo que eu estiver fazendo aqui em vídeo, eu vou separar o áudio e vou editar e colocar no podcast também para quem quiser, sei lá, ouvir no trabalho, ouvir no fone, enfim, tá certo? E pedir um favor para vocês, quando esse vídeo ou o meu conteúdo passar ali na timeline de vocês, sempre lembrem de dar um like, de fazer um comentário, porque ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas e eu fico muito feliz aí de saber o que vocês estão achando, se estão gostando ou não do conteúdo, tá certo? Então, pessoal, até amanhã e muito obrigado pela presença de todos de novo.